Olá, amigo e amiga internauta. Começamos novamente mais um programa Espaço Interativo, programa feito pela AD, Associação de Divulgadores do Espiritismo, em conjunto com a TV Web Luz. Estamos aqui hoje com o Éder, nosso amigo. Tudo bem, Éder? Tudo bem, infelizmente. Graças Estamos aqui novamente para dar a nossa contribuição. Exatamente. Vocês sabem que o nosso programa aqui, Espaço Interativo, nós costumamos comentar, discutir sobre o que as pessoas levam para a gente de questionamentos, de conversas dentro do nosso dia a dia no Centro Espírita. E atualmente, esse ano de 2016, com toda a turbulência em vários aspectos, as pessoas ou nos têm inquirido objetivamente ou fazendo algum comentário, então, subjetivamente, sobre essa lei de evolução que tanto o Espiritismo fala e a própria reencarnação, até que ponto essas pessoas nos dizem tudo isso que nós estamos vendo acontecendo no planeta, mais especificamente no nosso Brasil, até que ponto está acontecendo a evolução? Então, vamos começar assim de uma maneira genérica. Até que ponto está evoluindo? Bom, o assunto realmente é sempre muito complexo, porque fala de uma visão de uma lei universal, que é tudo aquilo que existe no cosmos e está sob comando, naturalmente, do principal responsável por isso tudo, que é Deus. Exato. Segundo o nosso ponto de vista. Então, quando nós fazemos perguntas aqui e respondemos as perguntas, a gente deixa sempre claro que o direito de perguntar é uma coisa muito importante e a obrigação de nós respondermos em função daquilo que a doutrina espírita já nos oferece. Se a pessoa aceita ou não, tudo bem. Se não quiser aceitar, a gente respeita, porque é a busca que a pessoa está fazendo. E as perguntas são as mais variadas. Exatamente. Que a gente tem recebido. Né? Que nos faz pensar, meditar, para poder não dar a nossa opinião, pura e simplesmente, mas expor o que a doutrina espírita coloca para a gente. Perfeito. Em relação à lei de evolução, né, os espíritos responderam para Kardec que a evolução é inexorável. Né? Por mais que o homem tente barrar essa evolução, não é possível, ele não consegue. São leis imutáveis, porque não são leis produzidas pelo homem, produzidas por um poder superior, que é, segundo o nosso ponto de vista, Deus. Né? Exatamente. E aí, assim, se nós não conseguimos barrar a evolução, mas a gente escuta, Éder, lá dentro do movimento espírita, dentro da nossa casa espírita, escuta assim: ou você evolui ou você estaciona, retrogradar nunca. Mas a lei é de evolução. Como é que fica isso? A gente então parece que é um consenso que o retrocesso não acontece. Que a gente vai entrar depois um pouco mais a miúde nesse se acontece ou não o retrocesso. Mas o retrocesso não acontece, é uma questão, parece bem clara. Mas a lei é de evolução, é possível estacionar? Não, nós acreditamos que sempre a própria experiência inadequada que o espírito executa numa existência aqui na Terra é um processo, evidentemente, de conhecimento. Se ele não fizer nada, evidentemente ele não fez nada. Quer dizer, ele não conseguiu avançar nos recursos que a própria universalidade, em termos da vontade divina, lhe oferecera para um aperfeiçoamento no sentido pessoal e individual. Esse é o conceito dele. Agora, a lei não muda por causa da opinião dele, ou por causa da nossa opinião, isso você já falou já na abertura do programa, né? Eu sei, Éder, que você é estudioso de Paulo de Tarso, da vida e do trabalho dele. Então, eu vou pegar Paulo de Tarso como um exemplo da lei de evolução, né? Ele viveu vários anos na juventude, depois já um pouco mais maduro, mas viveu lá no Sinédrio, acreditando e tudo aquilo. A história que a gente conhece da pessoa dura que ele era, da pessoa obstinada que ele era, até um certo momento em que a história diz que ele cai do cavalo, né? E há uma transformação
da água para o vinho, vamos dizer assim. Quer dizer, será que ele ficou, enquanto fazendo parte do Sinédrio, lá, será que ele ficou estacionado aquele ponto todo? Quer dizer, não houve uma evolução, um aprendizado? E naquele instante da queda do cavalo, quando ele vê Jesus, é que houve uma evolução? Como é que aconteceu? Não é que houve evolução. Ele era aquilo que ele era, em termos de conquista individual. Toda aquela cultura, aquele poder dele, aquele prestígio, era fruto do que o espírito dele já tinha conhecido, que a concepção dele de vida era diferente. Tanto que é tão fantástico esse momento da vida de Paulo na estrada de Damasco, que quando ele percebe que Jesus o visita, que ele cai e percebe a presença de Jesus com muita luz e ficou cego, porque a luz forte demais não cega, né? Não cega. Ele ficou tonto. Olha, ele vinha preparando um projeto de liquidar, inclusive, aquele que era considerado um ponto de referência da espiritualidade superior na Terra, que era o Ananias, que estava em Damasco. Quando ele cai na estrada, ele fica cego por causa da luz de Jesus. Eu não tenho dúvida, é a minha interpretação. Sim, sim. Mas, de repente, Jesus disse para ele, você é um vaso escolhido. Interessante isso. Será que Jesus sabia do potencial desse espírito? Estava esperando talvez o momento necessário para dar uma espécie de cutucão para tentar colocar ele uma nova concepção a respeito de vida, sem perder nada do que até então ele fazia, e sim usando tudo o que ele fazia, apesar de aparentemente não ser certo para nós, seria um recurso para ele produzir um trabalho notável como ele produziu na Terra. O que a gente percebe, eu acho que a figura de Paulo de Tarso, a história de Paulo de Tarso, dá para a gente ver muito bem. O senhor fala em trampolim, que a nossa evolução, ela se faz normalmente de maneira lenta, às vezes imperceptível, ou a maioria das vezes imperceptível, né? Até que chega num ponto em que é como um trampolim, que a gente dá um salto. E com uma coisa assim, e se ele não aceitasse a oferta de Jesus? Ele tinha o conhecimento necessário e a possibilidade de ter a liberdade de dizer, eu não sou vaso escolhido nenhum, eu não quero nada com isso, eu continuo com as minhas concepções antigas. Mas quando ele percebe a grandiosidade da mensagem do Cristo, aí a coisa muda. Ele simplesmente, naquela situação humilde de um homem extremamente orgulhoso, diz, o que queres que eu faça? Quer dizer, pode mandar que eu resolvo, porque eu vou ser realmente um vaso escolhido. Ele mudou totalmente as atitudes dele, não perdendo nada daquilo que ele já tinha conseguido. Bom, Éder, mas dentro da doutrina espírita nós temos também a tese da reencarnação. Sem dúvida. Né? Falando em reencarnação e evolução, quer dizer, o espírito encarnado tem aí uma vida de sei lá quantos anos, ele pode ter feito coisas boas ou não, né? Vai para a espiritualidade com o desencarne e retorna. E uma das possibilidades é, por exemplo, retornar com graves defeitos, deficiência mental, por exemplo. Houve uma regressão? Não. O que o espírito aprendeu não está nada relacionado apenas com a mente, está gravado no passado dele, na sua intimidade. Isso é uma realidade. E mais, é bom entender, isso é importante, que o espírito leva, o passado do espírito está dentro dele, ele é o seu próprio passado. Consequentemente, tudo que ele aprendeu, por pior que tenha sido o aprendizado, já é indiscutivelmente um acervo que ele conseguiu no curso das existências. Mas não vai abandonar porque está nele. Já é o passado que ele experimentou e ganhou. Aí as transformações vão surgir com o tempo, evidentemente, por uma série de fatores. Reencarnações futuras, mudança de plano espiritual em função da habitabilidade em outros planetas, que é a tese espírita. Se quiserem aceitar ou não, é outro problema. Sim. Mas é a tese espírita. O espírito pode vir numa determinada situação e amanhã ele pode ser, pelo remanejamento cósmico,
ele pode ser encaminhado para um planeta ainda primitivo, porque ele não tem condições de conviver num planeta que já tem melhor possibilidade de ter valores efetivos em termos de aplicação no geral. O senhor falou de uma história de um rapaz dentro do centro espírita que fez uma questão sobre evolução, né? Não dentro do centro espírita. Eu fui convidado para fazer uma palestra num colégio católico. Ah, tá. Num domingo, né? Fui sobre espiritismo, achei muito interessante. Na época, lá no bairro, eu era o presidente do centro espírita, lá no Tremembé. E tive a oportunidade de falar com quase 30 jovens numa sala a respeito do espiritismo. Todos com muita atenção, cada um com a sua ideia a respeito do espiritismo, uns até ironicamente ouvindo e dando risada do que eu estava falando. Eu tinha que reconhecer que eu estava falando para um pessoal que não era heterogêneo. E um rapaz de 14 anos, depois que eu acabei, eles fizeram uma filhinha para conversar comigo, e ele disse: eu gostaria que o senhor me explicasse uma coisa. Se o espírito vem para o mundo e não aprende nada de bom, o que acontece com ele? Um jovem de 14 anos não espírita me fez essa pergunta. Aí eu tive que ganhar algum tempo de bater um papo com ele, não perder o tempo, né? Explicando para ele que existia a chamada lei da reencarnação, em que os mundos naturalmente tinham uma espécie de sociedade cósmica, planejamento cósmico de mudanças das classes dos espíritos que não aprenderam bem numa classe melhor do seu aprendizado. E iria para um outro planeta qualquer. Aí ele dizia: e se for para um outro planeta qualquer? O uso que ele conseguiu vai ser útil em que sentido? Já foi um aprendizado positivo? Ele regrediu? Olha como é interessante essa postura. Ele regrediu? Não. Ele estacionou. Mas ele vai com aquilo que ele não perdeu. Sim. E que era dele. O que ele vai fazer no outro planeta? Com esse conhecimento? Vai auxiliar, né? Vai auxiliar. Esses grandes espíritos que numa determinada época da Terra vieram nos visitar, os egípcios, por exemplo, e vieram deixar uma cultura que até hoje, milenarmente falando, nós estamos usando. Exato. Eu, quando falo de evolução e desse aprendizado, eu costumo usar muito aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Em que, tentando falar rapidamente, tem lá um grupo de obsessores com hierarquia, e ao final, então, as pessoas que queiram saber, é um romance, né? Uma história muito interessante, então é um grupo de obsessores obsediando uma casa espírita, e ao final o dirigente dos obsessores, né, ele é esclarecido e fala para ele: você vai se preparar agora que você vai reencarnar, né, e vai ser dirigente dessa casa que você estava obsediando. Ele fala assim: mas como? Ele já estava arrependido e tudo mais, mas como, né? Olha, eu passei centenas de anos, dezenas de anos, não sei, obsediando, sendo obsessor. E o Espírito fala assim para ele: veja só o que você aprendeu. Você aprendeu, né, a fazer planos de pequeno, médio e longo prazo, correto? Correto. Você aprendeu a regimentar pessoas para o seu objetivo, valores correto? Efetivos. Em termos de aplicação, valores efetivos na conquista do conhecimento. Exatamente. Então, aí ele começa a falar um monte de coisas que são características importantes, valores importantes que, se colocado para o bem, são excepcionais. Então, às vezes a gente tem a ideia de que alguém estaciona, né? Mas não. Aquele aprendizado, mesmo as pessoas que a gente considera como más e tudo mais, mas ela tem alguns pequenos aprendizados que ela pode utilizar para um outro campo de trabalho, de atividade. Numa outra existência na própria Terra. Exato. E numa circunstância da tese espírita, da habitabilidade em outros planetas, indo a esse planeta, naturalmente numa seleção que quem faz o comando do cosmos, ele vai lá de alguma maneira e vai ser útil. Por quê?
ele tem alguns conhecimentos que vão ser possíveis para auxiliar uma humanidade inferior, inclusive, àquela que ele naturalmente teve a possibilidade de ir como visitante, como novo visitante, né? Exatamente. Enfim, a gente já está terminando, né? O tempo evolui de uma maneira muito rápida. A gente agradece primeiramente a Deus, naturalmente, agradecendo o senhor Éder pelo companheirismo, por estar aqui comigo. Agradece a TV Web Luz, né, que nos auxilia com essa possibilidade, que nos faz discutir, que nos faz procurar temas, que nos faz ler, faz estudar, para poder falar aqui alguma coisa que possa ajudar, primeiramente a nós mesmos, que o nosso ouvido é o que está mais próximo da nossa boca, e depois a todas as pessoas que nos rodeiam. Muito obrigado a todos.